Terminado o trabalho de campo, o passo seguinte é vir para o laboratório. Muito interessante, muito bonita, são líquens. Isso aqui é um musgo. Essas amostras aqui estão em um saco plástico e as amostras ficam assim. Isso aqui é uma amostra de musgo. É o mesmo musgo que eu mostrei congelado para vocês lá no freezer. E o solvente vai arrastar algumas coisas e outras coisas vão ficar retidas. Vai ser concentrado naquele equipamento lá no fundo que a gente chama de rotoevaporador. Ele injeta o líquido que a gente conseguiu depois de fazer tudo aquilo que a gente fez no outro laboratório. Isso. Aqui dentro desse vidrinho tem um outro vidrinho, ainda menor, que está cheio de um líquido, que é o que a gente obteve depois de todas as etapas que a gente descreveu no outro laboratório. Então, esse equipamento ele injeta esse líquido no cromatógrafo. Isso aqui se chama cromatógrafo. O que é o cromatógrafo? É uma coluna. Isso aqui tem vários metros, depende do tipo de análise, do tipo de cromatógrafo, mas tipicamente alguma coisa ao redor de 60 metros. A gente chama de coluna capilar, não é à toa, porque ela é muito fininha e ela é oca. Isso aqui fica dentro de um forno, com a temperatura controlada. Por dentro passa a amostra. O princípio é o mesmo daquela outra coluna que a gente mostrou agora há pouco. Em função da afinidade que a amostra tem, que cada componente da amostra tem, cada substância da amostra tem, pela parede interna da coluna, ela fica mais. Quanto mais pesada, ela fica mais. Quanto maior a afinidade dela pelo gás que está passando aqui dentro e quanto mais leve, mais fácil ela é arrastada. Então, como a gente tem vários componentes diferentes na amostra, vários poluentes diferentes, como elas têm que percorrer esses 60 metros, no fim da coluna, elas saem em tempos diferentes. Então, aquilo que era uma mistura só dentro daquele vidrinho que a gente mostrou, no fim da coluna, eles vão saindo separados. E é justamente essa separação que vai permitir a detecção de cada componente diferente, de cada poluente diferente. Cada pico desse é uma resposta do equipamento, é uma molécula que saiu no fim da coluna que a gente acabou de mostrar. Isso aqui é uma resposta do detector que está no fim da coluna. Se tudo que a gente falou aconteceu, né, essa separação foi bem feita, cada pico desse é a resposta a uma substância diferente passando pelo detector que está no fim da coluna. Um outro exemplo de organismo que a gente analisa são organismos bentônicos, né? Bentônico é tudo que vive associado ao fundo. Isso aqui, por exemplo, é um bicho chamado latérnula. É um molusco, a gente consegue ver as duas conchas. Ele foi liofilizado também, né? Isso quer dizer que ele foi congelado e desidratado naquela máquina que a gente mostrou agora há pouco. E justamente o grande interesse é de estudar organismos que vivem em condições diferentes, em partes diferentes, em compartimentos diferentes do ecossistema, para entender o caminho que os contaminantes fazem no ecossistema. O fato de uma ave não estar contaminada com determinado poluente, mas o organismo do fundo está contaminado com esse poluente, permite uma interpretação dos dados diferente do que se fosse a situação contrária. Então é por isso que é importante estudar quanto mais compartimentos diferentes possível, para a gente ter uma ideia mais clara de como esses poluentes se acumulam e se movimentam pelo ecossistema. Então é por isso que a gente tem aves, que a gente tem vegetação, que a gente tem líquens, que a gente tem sedimento, tem organismos enterrados no sedimento e assim por diante. Cada um deles vai dar uma informação diferente do caminho que o contaminante seguiu, porque eles vivem em lugares diferentes, se alimentam de coisas diferentes.
interpretação do resultado vai fornecer uma ideia de como houve a evolução, como houve o progresso de determinado indicador, de determinado nível de contaminação. São registros, eles testemunham a mudança de determinados indicadores e é com a análise que a gente consegue entender melhor o progresso, a evolução de um determinado indicador, de um determinado organismo, enfim, compreender as mudanças e, em função da compreensão dessas mudanças, compreender o mundo.